Hi guys, good morning. I'm here to give you some information about names, which I think is so interesting. And maybe your name could be very special and you don't know yet. About professions, about old centuries, even Egypt, thousands of years before Jesus came to the earth, our planet. Let's learn something about and in my life I have an episode about that. Bom dia, amigos. Eu tô aqui para falar sobre nomes, profissões, séculos passados. Vamos chegar um pouco até o Egito, tá? E o que acontece com os nomes das pessoas mediante muitas vezes suas profissões. E nos dias atuais isso ainda se reflete muito. É que às vezes a gente não se dá conta. E quem sabe até o seu nome seja muito especial. Sobrenome. Então, por exemplo, quando eu estive lá na França que eu namorei aquele rapaz, a princípio o primeiro nome dele não me trouxe nada de novo, um nome comum, Henrique, e tudo bem, né? Tava tudo certo. A partir do momento que eu tomei conhecimento do sobrenome dele, que era uma profissão, eu fiquei curiosa. Falei, nossa, que interessante, é uma profissão, né? O seu sobrenome. E ele só usava aquele, fazia questão de usar só aquele, né? E porque era uma honra. Então ele me contou uma história super interessante de que eles buscaram informações sobre antepassados, né, da família para encontrar onde começou aquela profissão na família deles. E aí tiveram notícia de um homem, tá, que tinha atendido famílias da corte francesa, no caso, né? Estamos falando do rapaz francês. E esse homem ficou renomado entre as diversas famílias da corte, fazendo aquelas vestimentas super ricas, né? Com tecidos à base de fio de ouro. Então, super legal, né? Aquilo que a gente vê muito em alguns filmes, né? De época da França. Pegue aí uma ideia de Luís XV, por exemplo. Cheio de dourados e tal. E aí, esse nome, quando alguém se destaca na família, que teve a sua profissão tão elevada de alguma forma, o que acontece? As gerações futuras obrigatoriamente carregam esse nome por orgulho, tá? É super interessante. Um orgulho muito grande, né? E às vezes os descendentes abraçam a profissão também. Então é uma coisa que você puxa o histórico daquela pessoa e família, nossa, quantos séculos, né? Que essa profissão está nessa família. Então é uma honra, né? Super legal. Então, por exemplo, a palavra blacksmith. Smith é um sobrenome que você vê muito comum por aí. Tem um ator que tem o nome Black, na palavra Black no nome dele, o Joey Black. Blacksmith é ferreiro. Então é uma profissão. Então, uma família de ferreiros também, especialmente naquela época em que se faziam armaduras de ferro, nossa, um cara que fosse ferreiro nessa época, fizesse espadas de batalha e tivesse o seu nome elevado de alguma forma pelo rei, nossa, era super importante. E gostei de saber dessas coisas. E sapateiro, não pense que são profissões mais elitizadas que acontecem isso e as menores não. Não, todas as profissões têm esse ponto de destaque se alguém se destacar nela, de alguma forma, sendo um excelente profissional. Então, como eu disse, sapateiro, ferreiro, cozinheiro. Então, na questão da cozinha, principalmente, se é a cozinha do rei, do faraó,
Nossa, esse trabalho é muito importante, né? Porque está atendendo a família real. Então lá tem um monte de gente trabalhando, que a coisa começa na caça, lá fora o caçador trazendo a comida de fato. Tem o outro que vai buscar as hortaliças, as folhas, as frutas. Então existe uma série de pessoas trabalhando nessa cozinha real. Se alguém lá dentro se destacar com as boas receitas e tal, ele se torna o chefe do rei. Então essa questão que a gente tem muito hoje do chefe vem de primórdios, né? E ele que comandava a comida, a cozinha, perdão, de um modo que fosse atendendo a família real da melhor forma. Então tudo passava sobre ele. Detalhe, tudo tinha que ser provado antes de ir para a mesa do rei ou da rainha, por uma questão de cuidado, porque geralmente quem está no poder tem aquela história de inimigos, né, que querem tirar do trono. Entenda, envenenar o rei, né, a rainha. Então Elizabeth I foi uma que tinha que ter tido diversas vezes esse cuidado, sabe? E os faraós também, no passado. Passado bem distante, aliás. Então essa profissão na cozinha de ser um chefe de um faraó, de um rei, uma rainha, nossa, era de uma elevação fantástica. Então isso ia para as outras, os descendentes e todo mundo. É super interessante. Então vamos mudar de país. Eu estava falando bastante da França, falei um pouco do Egito, uma pinceladinha só, e vou agora para Portugal. Então, por exemplo, pois, eu tive uma tia portuguesa da Ilha do Barreiro. Ela era muito legal. Tia Marília. Então, casou com o irmão da minha mãe. Super. Em Portugal, o que a gente pode destacar? Um outro ponto. Então, por exemplo, imaginemos lavouras, né? O campo, as plantações. Então, um cidadão português resolveu fazer a sua plantação de azeitonas para fazer o azeite, aquela coisa, o tempero e tudo mais, as pastas, entenda, cremes e vai por aí vai. E aí, o que acontece? Esse cidadão começa a ter uma produção fantástica, muito boa. Ele consegue vender para muitos lugares, ele começa a ficar conhecido pela sua plantação de oliveiras. Então, o que acontece? Ele é conhecido como o Senhor Oliveira. Por que não? E aí, esse nome da planta vira sobrenome do cidadão. Tá? Então, tem o Pereira, da fruta peira, né? Da árvore pereira. Então, isso se torna uma referência positiva na vida da pessoa. Então, não é vergonha nenhuma ser Oliveira, ser Pereira, muito pelo contrário. Talvez na história da sua família tenha algo de interessante aí para ser descoberto. Não é o máximo? Eu acho incrível as coisas da história. E gosto muito de conhecer. Então, esses hábitos das profissões, é importante a gente notar que vem de todos os países, todas as nações, mesmo as extintas, como a Pérsia, tá? São civilizações hititas extintas na Terra, mas que já adquiriram esses hábitos também. Então isso vem de muito, muito longe. É super interessante, tá? Aí tem uma outra busca que muitos europeus fazem para colocar nas portas de suas casas. Antigamente nos castelos era comum colocar bem na entrada do castelo, assim, bem grande, para todo mundo saber que família que mora ali. É o brasão, né? Que é um shield, na verdade, um escudo, né? E traz ali alguma imagem, geralmente 4, de o que essa família fez e se destacou. Então é uma maneira também de reportar a sua referência histórica, o seu renome, né? E isso dá uma nobreza e dá um respeito. Então, bacana demais, né? Pensa aí no seu nome, na sua família, busca informações. De repente você vai ter uma surpresa boa. Beijo!